amados irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma escola bíblica online. Que Deus abençoe a cada um que está presente. Eu lhe saúdo com a paz do Senhor Jesus e louvamos a Deus pela tua vida, por estar estudando conosco, estar acompanhando as lições da escola bíblica, onde nós estamos estudando nesse trimestre sobre o Verbo que se fez carne, a respeito de Jesus. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nesse trimestre, nós estamos com as nossas lições centralizadas no Evangelho de João, onde a cada lição nós estamos aprendendo, expondo um pouco do que este Evangelho nos traz. Então, a nossa lição hoje, ela é a lição de número 4, ela traz por título Jesus, o pão da vida. O nosso texto áureo, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 6, e versículo de número 48, que vai nos dizer: eu sou o pão da vida. A nossa verdade prática vai nos dizer que Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra também no Evangelho de João, no capítulo de número 6, nos versículos de 1 a 14. Então a nossa lição hoje, ela vai basear muito, ou a totalidade do que nós vamos aprender, no capítulo 6 do Evangelho de João. O capítulo de número 6, ele é um capítulo que nos traz, que ele abre o capítulo, falando a respeito da primeira multiplicação de pães e peixes. Milagre este que está presente nos 4 evangelhos. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e, como nós estamos lendo e aprendendo hoje, no Evangelho de João. A lição hoje, ela nos traz muitos aprendizados importantes, porque nós estamos diante do primeiro eu sou de Jesus. É de conhecimento da maioria dos irmãos que a maneira como o apóstolo João ele estrutura o seu evangelho, ele vai fazer menção a 7 episódios, a 7 momentos em que Jesus ele se referiu a si mesmo como eu sou. Título este que faz referência à passagem de Êxodo em que Deus fala com Moisés na sarça ardente. Nós sabemos que este título ele tem uma importância muito grande para afirmar e para evidenciar a divindade de Jesus. Então nós temos 7 títulos, 7 momentos em que Jesus ele se refere como eu sou e segue atribuindo a si mesmo alguma característica, algum atributo exclusivo e pertencente somente a ele. Então, como nós estamos comentando, Jesus é o pão da vida. E a nossa verdade prática diz que Jesus ele é o alimento, é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. E acredito, que uma maneira muito simples de nós falarmos a respeito de Jesus como o pão da vida é nos lembrarmos de que nós, enquanto seres humanos, nós precisamos nos alimentar. Todos nós fazemos algumas refeições ao longo do dia. Nós tomamos o café da manhã, nós almoçamos, nós tomamos o café da tarde, nós jantamos e assim por diante. Mas quando nós falamos que Jesus é o pão da vida, nós estamos dizendo num sentido espiritual. Nós estamos dizendo que Jesus ele é aquele que alimenta a nossa alma. Nós estamos dizendo que Jesus é aquele que nutre a nossa alma. Estamos dizendo que Jesus é aquele que sacia a nossa fome. E por que é importante nós entendermos a respeito disso? Porque todos nós sabemos, agora voltando para o lado físico da coisa,
que nós precisamos ter uma alimentação balanceada, que nós precisamos nos alimentar, nós precisamos ter uma dieta, nós precisamos ingerir carboidratos, proteínas, frutas, arroz, feijão e assim por diante, para que venhamos a ter, né, uma saúde física, fisiológica, para que as nossas emoções, o nosso corpo, a nossa energia, tudo esteja em certo balanço, né? Esteja equilibrado. Da mesma maneira, então, Jesus é este que vem para a nossa alma. Mas por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Porque eu gostaria de abrir esta lição perguntando, questionando aos irmãos, do que de fato, não somente os irmãos, mas essa pergunta é dirigida a mim também, do que nós temos alimentado a nossa alma. Nós precisamos nos perguntar do que nós temos, com o que nós temos preenchido a nossa vida espiritual. De conhecimento dos irmãos, nós sabemos de que existe por aí afora, né, as comidas rápidas, as comidas ultraprocessadas, que muitas vezes não fazem, ou na maioria das vezes não fazem nenhum bem para o organismo humano. Então, são alimentos que não vão nos dar saúde física. Da mesma maneira, existem ideias, existem uma série de coisas das quais nós podemos ingerir emocionalmente, né, no campo das ideias, espiritualmente, né, ou até mesmo heresias, falsos ensinos, que não irão produzir vida espiritual, que não irão saciar e que não irão deixar a nossa vida espiritual, não irão nos conduzir a uma vida espiritual saudável. Por isso que quando Jesus afirma que ele é o pão da vida e que aquele que crê nele não terá fome, Jesus está demonstrando, está afirmando a necessidade, está afirmando de que nós precisamos nos alimentar dele para ter uma vida espiritual saudável. Mas algo que nós também precisamos refletir é que não basta apenas nós entendermos o que é saudável ingerirmos ou não. Nós também precisamos entender que existem muitas vezes uma frequência que é saudável. E nós precisamos também pensar com que frequência, com qual é o nosso hábito de vida devocional. E aí eu pergunto para você, nós estamos em uma escola bíblica, nós estamos aqui para refletir, para pensar, para aprender, mas também para orientar e direcionar. Qual é a maneira, qual é a forma com que nós temos dirigido a nossa vida espiritual? Se nós andamos de fato nos alimentando da pessoa de Jesus e com que frequência nós nos alimentamos? Jesus, quando ele ensina os discípulos a orar na oração do Pai Nosso, ele tem um trecho da oração, dá-nos o pão de cada dia. Ou seja, é uma refeição diária. Quando nós olhamos para o povo de Israel no Antigo Testamento, durante a peregrinação no deserto com o maná, nós vemos que o maná ele era colhido diariamente. Era algo com que os israelenses, os hebreus, enfim, assim por diante, eles buscavam diariamente. Existia um esforço, uma atitude de ir buscar o alimento. Então, nós precisamos também pensar, refletir com que profundidade, com que compromisso nós estamos nos alimentando do pão da vida. Amém? Mas, dando continuidade, falando a respeito de mais algumas coisas que a nossa lição nos traz, ela abre a lição falando a respeito do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Né? O milagre da primeira multiplicação, que, como mencionamos, é um milagre que aparece nos 4 evangelhos. E quando nós olhamos para esse milagre, no evangelho de João não faz menção, mas quando nós olhamos para o evangelho de Marcos, né,
da perspectiva de Marcos a respeito do milagre da primeira multiplicação, Marcos vai nos dizer que Jesus havia chamado os discípulos para ter um momento a sós, um momento de descanso. E provavelmente, podemos pressupor, podemos concluir que a razão disso é porque Jesus havia recebido a notícia da morte do seu primo, João Batista. Então, ele queria se retirar, ele queria ter um momento em particular com seus discípulos, um momento em particular com os apóstolos, mas nós, como já bem sabemos, a multidão o seguiu. Sabemos que onde Jesus andava, onde Jesus estava, as pessoas queriam, né, a multidão, todos aqueles que ouviam falar a respeito dos seus feitos, dos seus milagres, queriam estar presentes. Então a multidão estava presente, a multidão perseguia, estava próximo, buscava estar junto com Jesus. E embora o Evangelho de João não mencione isso também, nós vamos ver nos outros evangelhos de que Jesus olhou para a multidão e mesmo que Jesus tivesse se afastado com a intenção de descansar um pouco com seus discípulos, Jesus teve compaixão. Jesus olhou para aquelas multidões, olhou para todos aqueles que estavam necessitados e ele se moveu em compaixão por eles. E isso é lindo quando nós paramos para pensar, para refletir um pouco, porque independente do momento, da hora ou da circunstância, Jesus ele se compadece. Jesus, ele tem compaixão de mim, de você. E a narrativa ela vai continuar nos dizendo que ali Jesus ele prova a fé dos discípulos. E de que maneira que ele prova a fé dos discípulos? Quando ele chama a Filipe. Por quê? Porque quando nós olhamos ali para a narrativa, nós vamos ver que eles estavam próximos à região de Betsaida, que era também a região de onde Filipe veio, ou seja, onde Filipe morava. Então, de todos aqueles que estavam próximos a Jesus, que faziam parte do círculo mais próximo de Jesus, aquele que melhor sabia das probabilidades ou dos lugares que poderiam encontrar comida era Filipe. E não é à toa que a narrativa vai nos dizer que Jesus ele pergunta para Filipe, e o capítulo 6 e o versículo de número 6 vai nos dizer, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Né? Jesus disse a Filipe, onde compraremos pães para este povo comer? E Filipe, né, lá no versículo 7, daí Filipe responde, 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Então, nós vemos ali que Jesus ele já sabia exatamente como ele ia proceder. Mas existe uma lição mais profunda que Jesus queria ensinar aos seus discípulos. E aí é algo que nós precisamos ver, irmãos, porque nós não estamos falando apenas dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, ou dos 70. Não, nós estamos falando de uma multidão. Os evangelhos narram que seriam em torno de 5.000 homens. Mas existe um dado que o evangelista Mateus nos traz, que diz que eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se nós partimos do pressuposto que havia 5.000 homens, né, que para cada homem havia uma esposa, uma mulher e mais um filho, seriam aproximadamente 15.000 pessoas. Era uma multidão enorme. Por isso que Filipe diz que 200 denários não comprariam pães o suficiente. E sabemos que a multidão estava afoita, sabemos ali pelas narrativas dos evangelhos que a multidão já estava cansada, que a multidão já estava com fome, né? Os discípulos já haviam chegado sugerindo para Jesus despedir a multidão para que não desmaiassem de fome à beira do caminho. Mas não havia recursos, não havia possibilidades, não havia uma saída humana. E nós vemos na sucessão dos versículos,
de que eles encontram um rapaz, um moço, que possuía 5 pães e 2 peixinhos. E aí até o versículo de número 9 do capítulo 6 encerra dizendo: mas o que é isso para tanta gente? Não é mesmo? E talvez você, assim como eu, às vezes, nos encontramos diante de desafios, nos encontramos diante de situações que, humanamente falando, pelas circunstâncias, pela forma como as coisas estão conduzidas, não existe saída, né? Mas olhando para esse texto, olhando para esta narrativa, né, nós podemos chegar com um pouco que nós temos a Jesus. E nós vamos descobrir o porquê, porque o texto nos diz que Jesus, o versículo de número 11, do capítulo 6. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto os queriam. E o mesmo fez com os peixes. Aí depois nós vemos lá no versículo 13. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Ou seja, aqueles 5 pães e 2 peixes Jesus pega, Jesus multiplica. E existe uma particularidade nesse milagre, porque é um milagre que nós não é relacionado a uma cura, não é relacionado, né, a expulsar algum espírito impuro, um demônio, mas nós vemos ali o poder criativo de Jesus. Né? Nós vemos aqui o poder do Logos, da palavra, do verbo que se fez carne. Aquele que com o poder da sua palavra trouxe à existência todas as coisas, assim como traz à existência estes pães e estes peixes para aquela multidão. Então, sobre o que eu estava dizendo, ainda que você tenha pouco, deposite aos pés de Jesus. Amém? Mas vamos dar continuidade então, que existe outro ponto nesta lição que nós precisamos refletir, que é referente à motivação, referente ao interesse que a multidão de fato tinha em Jesus. A leitura bíblica em classe, ela encerra no versículo de número 14, do capítulo 6. Mas um versículo também muito importante para nós, principalmente para nós entendermos a motivação, o interesse e o porquê daquela multidão estar se achegando a Jesus, é o versículo de número 15. Veja comigo. Ainda estamos no capítulo de número 6. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Nós podemos observar que a multidão que estava seguindo a Jesus não estava entendendo de fato a mensagem de Jesus. Nós vemos que aquela multidão que comeu dos pães, que comeu dos peixes, que viu o milagre, ainda estava colocando sobre Jesus um jugo de um reinado material. Eles queriam transformá-lo em rei à força para subjugar os romanos, para se revoltar contra Roma. Eles não estavam entendendo que a mensagem de Jesus dizia respeito a um reino espiritual. E nós vemos, né, lá adiante, nós vemos que depois Jesus anda sobre as águas, e aí quando nós temos novamente o discurso de Jesus, a partir do versículo de número 25, nós vamos ver que ali o texto não menciona quantos eram, mas diz que perguntam para Jesus o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer. Jesus responde, nós estamos no versículo de número 28. A obra de Deus é esta, que creiam naquele que o enviou. Então perguntaram-lhe, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito.
ele lhes deu a comer o pão dos céus. E Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo, que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então nós percebemos aqui uma interpretação equivocada, uma perspectiva equivocada a respeito dos milagres. Nós vemos que aqui aqueles discípulos fizeram menção ao maná lá no deserto, né? Dizendo que Moisés deu o maná. Mas nós vemos que a maneira como Jesus ele argumenta, ele faz a menção novamente, como ele responde, é de que não foi Moisés que deu, mas Deus foi quem deu através de Moisés. Eles não, vamos dizer, a forma como eles enxergavam a cadeia de comando estava distorcida, porque eles enxergavam até Moisés. Além disso, eles não estavam enxergando naquele momento. E Jesus prossegue. Então Jesus declarou, versículo de número 35, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Então nós observamos aqui novamente Jesus reafirmando então que ele é o pão da vida. Nós vemos aqui Jesus afirmando de que ele é aquele que verdadeiramente sacia a necessidade, a sede, aquilo que há de mais profundo no coração do homem. Nós, infelizmente, vemos muitas vezes as pessoas, né, queridos amigos, muitas vezes pessoas que nós conhecemos no mundo, tentando saciar a sede, a necessidade que possuem dentro de si com as coisas do mundo. Então nós vemos pessoas, né, tentando, através de pessoas, através de relacionamentos, através de cargos, através de coisas, através das drogas, através de tantas coisas, preencher algo que somente Jesus pode preencher. Eu não me recordo agora quem foi o pastor, o teólogo que diz isso, mas que existe um buraco no ser humano do tamanho exato de Deus. Vou repetir para você entender. Existe no ser humano uma necessidade, uma profunda necessidade do tamanho exato de Deus, que nada é capaz de preencher além do próprio Deus. Então, ainda que as pessoas elas possam tentar com outras coisas saciar a sua fome, na verdade elas estão apenas anestesiando as suas próprias consciências. Estão apenas, de certa forma, anestesiando, estão apenas, sabe? Vamos usar o termo, né? Empurrando com a barriga. Mas no fundo, quando colocam a sua cabeça no travesseiro para dormir à noite, sabem que ainda está faltando alguma coisa. Jesus, o pão da vida. Então, nós já falamos algumas características, damos o contexto, né, da passagem, falamos a respeito do milagre da multiplicação dos pães, falamos sobre a afirmação e a forma como essa afirmação, né, de Jesus, de que ele é o pão da vida, se relaciona com a nossa vida espiritual, porque nós precisamos nos alimentar do pão da vida, mas à medida que Jesus ele segue o seu discurso no capítulo de número 6, quando nós chegamos no versículo de número 53, nós vemos que Jesus diz o seguinte: em verdade lhes digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. Então nós vemos aqui
Vamos usar a expressão um divisor de águas para dividir a multidão, para dividir de quem verdadeiramente quer ter um compromisso com Jesus. Quando Jesus ele fala de que precisamos comer da sua carne e beber do seu sangue, irmãos, é claro para todos nós, mas é sempre importante lembrar de que isso não é literal, né? E muitas vezes no ministério de Jesus, as pessoas que se escandalizavam com a sua mensagem, né, com os seus discursos, com as suas pregações, geralmente eram pessoas que interpretavam a sua mensagem ou alguns trechos da sua mensagem de forma literal. Então, certamente Jesus aqui não está defendendo, não está fazendo apologia a literalmente comer da sua carne ou beber do seu sangue, mas de maneira espiritual, correto? De maneira espiritual, o que Jesus está falando aqui agora para os seus discípulos é do verdadeiro compromisso com a mensagem. É do verdadeiro compromisso com o Evangelho. É do verdadeiro compromisso em viver a sua vida para trazer glória ao nome de Deus. Nós também podemos entender, podemos ver que quando Jesus ele fala isso, ele também está fazendo uma referência ao que seria o que é para nós hoje a ceia do Senhor, a Santa Ceia. Geralmente, quando nós participamos da ceia, o texto que nós lemos é o texto de 1 Coríntios 11, ali a partir do versículo 27, 28, mas muitas vezes também é lido em alguns setores, em algumas congregações, o texto, esse texto que nós acabamos de ler, de João 6, versículo 53, de que aquele que come a carne do Filho do Homem e que bebe o seu sangue tem a vida eterna e que Jesus vai o ressuscitar no último dia. Por isso, então, nós vemos na sucessão do texto de que essa fala de Jesus gerou uma divisão. Nós vemos que a fala de Jesus fez com que muitos discípulos disserem que dura é esta palavra. Era uma palavra forte, era uma palavra de compromisso, né? Era uma palavra que até então talvez eles não estavam acostumados a ouvir e que talvez não, com certeza frustrou a muitos ali. Porque o que Jesus estava buscando fazer ali era corrigir a percepção equivocada que eles tinham. Porque Jesus, na sua primeira vinda, não veio para subjugar Roma, não veio para um reino material, ele veio para um reino espiritual. E era isso que Jesus estava dizendo e que eles não estavam entendendo. E aí nós vemos então a real motivação daquela multidão, que infelizmente muitas vezes é a mesma realidade de algumas pessoas que entram nas portas das nossas igrejas. São pessoas que estão interessadas em milagres, são pessoas que estão interessadas em ver os sinais, são pessoas que estão interessadas em ver, né, as evidências do mundo espiritual, né, com os próprios olhos, assim como aqueles discípulos pediram um sinal, um milagre para Jesus. Mas, embora louvado seja Deus, que Deus opera milagres, Deus cura, Deus revela, Deus faz coisas extraordinárias que vão além da nossa compreensão. Mas o foco não é exclusivamente este. O foco é a salvação de almas. O foco é conhecer a verdade e ser liberto pela verdade. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, nós lemos a respeito, Lucas capítulo de número, se não me engano, o capítulo de número 9, que fala de 10 leprosos que foram até Jesus e que pediram a cura e que receberam a cura de Jesus.
Mas desses 10 leprosos, apenas um voltou dando glória a Deus. Apenas um realmente, através daquele milagre, entendeu, reconheceu e, de forma recíproca, ofereceu a sua vida de volta a Cristo. Então, a fala de Pedro, no final do capítulo de número 6, ela resume, ela demonstra qual deve ser, de fato, a nossa percepção, qual deve ser, de fato, a nossa interpretação a respeito da mensagem, da pessoa, da palavra de Jesus. Daquela hora em diante, versículo 66, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Quem tem um real encontro com Jesus, quem tem a sua vida marcada, transformada pelo Evangelho, meus irmãos, não vai querer se alimentar de outra coisa, porque entende, porque sabe que Jesus tem as palavras de vida eterna, porque entende, porque sabe que Jesus é aquele que veio para salvar, que veio para redimir, que veio para perdoar, que veio para estar conosco até a consumação dos séculos. Então, que possamos, em primeiro lugar, refletir a respeito do que nós temos nos alimentado, se nós temos mantido uma dieta espiritual saudável, nos alimentando verdadeiramente do pão da vida que é Jesus. Em segundo lugar, nos lembrar que ainda que as coisas ainda que estejamos diante de circunstâncias que não tenhamos recursos o suficiente para lidar, quando nós levamos até Jesus, quando nós depositamos aos pés dele, assim como foi na narrativa da multiplicação dos pães e peixes, podemos ter a certeza de que ele vai prover, de que ele vai agir, de que ele vai fazer. Para encerrar, possamos ter verdadeiramente um compromisso com o Senhor. Que possamos continuar diariamente nos alimentando da sua carne, bebendo do seu sangue, tendo esse compromisso, esse olhar, a depositar a esperança no sacrifício vicário, propiciatório, substitutivo, amoroso, perfeito e completo de Jesus. Amém? Agradecemos a Deus pela sua presença, agradecemos a você, meu amado irmão, amada irmã que acompanhou até aqui, tendo a certeza de que Jesus está no controle, que Ele está cuidando de cada um de nós. Então não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de enviar, de comentar, porque este trabalho é para a glória do Senhor. Nós te agradecemos, que Deus abençoe, até a próxima.